Antes de começar, se você nunca programou, precisa entender o seguinte. O que é um programa? A melhor forma que já me explicaram sobre como é um programa foi na Introcomp, o melhor curso gratuito para quem é do ensino médio público no Espírito Santo. O que eles disseram foi que o programa é que nem uma receita culinária. Tá vendo isso? Essa é a minha fórmula mágica de fazer brigadeiros. E esse é um programa que fala se o brigadeiro vai ficar gostoso ou não. Olha como eles são parecidos. Eu não posso pular para a parte da receita que diz sirva-se, se eu não fiz o que é pedido antes, que é o que vai fazer o brigadeiro, mexer na panela e tal. Eu não consigo me servir, muito menos se eu nem sei o que eu preciso para fazer o brigadeiro. A mesma coisa no programa à direita. O computador não vai chegar até a linha que diz se eu posso ou não fazer brigadeiro se eu não disser que eu estou usando Toddy ou Nescau. Ele não pode chegar nessa linha sem pelo menos perguntar se é Toddy ou Nescau, senão aquela linha nunca vai chegar. Então um programa é escrito em sequência. Essa é a primeira lição importante. Importantíssima, aliás. A segunda lição é: o computador fala uma língua, mas traduz várias. Pois é, computador, celular, Smart TV, todos esses dispositivos eletrônicos, eles têm a mesma linguagem, chamada código binário. Se você quiser entender tipo 100% de como a lógica de computador funciona, você pode estudar binários, mas você vai demorar mais ou menos umas 2 horas para fazer um programa que levaria tipo 1 minuto para fazer hoje. Acontece que as pessoas que entendiam muito dessa linguagem binária ao longo do tempo foram desenvolvendo formas de traduzir isso para linguagens mais parecidas com as linguagens humanas, principalmente o inglês. Por isso que ele é tão usado na programação, ele acabou virando a linguagem mais popular na programação. E é assim que surgiram as linguagens de programação. E agora que já passou um bom tempo, temos várias linguagens de programação por aí, e uma delas é o Python, que é uma das mais usadas no mundo. O primeiro vídeo do AppDev já falou um pouco sobre o que você pode fazer no Python e o que existe feito no Python ou que usa Python, tipo YouTube, Instagram, Google, alguns jogos e outros programas. O importante é você saber que Python é uma linguagem e que, como toda nova língua, você vai aprender aos poucos, mas tem que praticar. Vamos então numa série de 3 vídeos, e esse é o maior, então não se preocupe, sobre como fazer um programa que mostra a tabuada de qualquer número que a pessoa quiser. E de bônus, quando você tiver entendido e feito esse programa certinho, a gente vai fazer com que ele possa perguntar para a pessoa que está usando se ela quer fazer de novo. E se ela disser que sim, o programa inteiro se repete para a pessoa poder saber a tabuada de outro número. Quando você está programando, é essencial você entender que você está mexendo com dados, com informações. E existem vários tipos de dados. Existem números inteiros, números com vírgula, frases. Em jogos existem os personagens inteiros, que são compostos por vários dados, por exemplo. E existem formas de diferenciar os dados no Python. E os dados que a gente vai usar na tabuada são os dados do tipo inteiro e do tipo string. Vamos ver na prática aqui como é que funciona o inteiro e a string. Para criar uma variável, é só escrever o nome dela e o valor. No caso, eu coloquei 3. Esse valor automaticamente foi entendido como um número inteiro. Então eu posso fazer contas como diminuir, somar, multiplicar, que vai funcionar. E o sinal de multiplicar é um asterisco, por sinal. Para criar uma string, você precisa colocar entre aspas. Mas uma string não faz cálculos. Se você multiplicar ela, não dá o que a gente espera, né? Mas por outro lado, a string pode guardar várias coisas, sinais, frases grandes, inclusive números, como já foi mostrado ali em cima. E ela fica salva. A gente também pode transformar uma string num número inteiro, se for possível, né? Se a string só tiver números, e para não dar aquele problema que deu ali em cima com o número 3, por acaso a gente pode acabar tendo uma string de valor 5, e a gente quer fazer cálculos com essa string. A gente quer transformar isso num número. Para isso, a gente usa a função int. O comando int transforma o que tiver dentro dele num número inteiro. No caso, eu posso colocar diretamente a variável string aqui e ela vai ser transformada em 5 como um número inteiro, como um número que você pode fazer cálculo. Você está vendo que eu só estou escrevendo os nomes e fazendo os cálculos que o resultado está aparecendo, né? Pois é porque esse é o console do Python. É importante dizer isso, porque num programa que você vai fazer normalmente, você não tem o console no resultado final.
você precisa usar um comando para imprimir essas coisas todas na tela. Isso que eu abri é o console, só que na IDE do Python. Ali em cima, se eu clicar em File e New File, eu crio um novo arquivo. No celular é só você abrir o editor e clicar na opção para criar um novo arquivo. Se você tiver que especificar o tipo de arquivo antes, coloca que é um script e no nome nunca esqueça do .py. Aqui eu posso ir colocando o comando e dando Enter que não vai acontecer nada. Posso escrever qualquer coisa, o programa não vai dar erro, o programa não vai dizer nada. Porque aqui é só o código. Aqui a gente faz o código inteiro para acontecer depois de uma vez. Então, se eu criar a variável nome, Pedro, Pedrovski, ok, não sabia que eu tinha escrito isso, eu estou narrando, e salvar esse programa em algum lugar no meu computador, não me esquecendo do .py no final, eu aperto no botão Run para rodar e o programa não faz nada, porque não tem comando para aparecer nada. Ele só salvou que o nome é igual Pedrovski. Eu quero que apareça nome. Basta escrever nome? Também não. Em inglês, imprimir é print. E esse é exatamente o comando que a gente usa aqui. O que tiver dentro de print vai aparecer na tela. Para criar a variável número aqui é a mesma coisa.